Olá pessoal, tudo bem? Hoje estaremos estudando acerca dos gases. Antes de falar sobre eles, temos que no estado sólido as partículas estão mais próximas entre si, o movimento delas é menor, o que reflete uma energia cinética menor, e a gente tem que a forma e o volume no estado sólido é constante. Se eu pegar uma mesma substância e comparar ela em relação ao estado sólido e ao estado líquido, veremos que no estado líquido a forma já é variável. Embora o volume se mantenha constante, a forma do líquido vai se readequando ao espaço no qual aquele líquido foi colocado. Isso porque as partículas estão mais dispersas, estão mais distantes entre si, e a energia cinética é maior do que no estado sólido, lembrando que a gente precisa sempre comparar entre a mesma substância. Quando eu passo aqui do estado líquido para o estado gasoso, teremos que a energia cinética das partículas será ainda maior e ela não vai ter nem forma nem volume constante. Tal forma que a gente vai dizer que o volume do gás é na verdade o volume do recipiente no qual ele está contido. Tudo bem? Então, dando sequência, temos aqui a teoria cinética dos gases e ela vai dizer sobre o estado de um gás ideal, um gás idealizado. A gente tem aqui que nesse caso a gente vai falar que as partículas possuem movimento caótico, de tal forma que esse movimento é contínuo. Além disso, a gente vai falar que o tamanho das partículas é desprezível em relação ao ambiente. Então, a gente não vai considerar o tamanho de cada partícula ou de cada molécula em relação ao ambiente no todo. Vai ser um tamanho que não vai interferir nos nossos cálculos. E além disso, temos que as colisões entre esses átomos são ditas perfeitamente elásticas. Essa colisão é um tipo de colisão no qual a gente não considera a perda de energia durante o choque. Tudo bem? Então, quais são as variáveis que a gente vai se adequar para falar sobre o estado de um gás nesse início? Veremos as variáveis pressão, volume e temperatura. Bom, galera, continuando aqui com as transformações gasosas, temos que a primeira transformação que a gente vai analisar é a transformação isocórica ou isovolumétrica. Na transformação isocórica, a gente mantém o volume constante e analisa como se comporta a pressão e a temperatura. Se a gente pegar aqui um valor aleatório de temperatura inicial, que está adequado para uma determinada pressão, percebemos que conforme vai aumentando a temperatura, temos também, de forma correspondente, o aumento da pressão. E a gente consegue ver a partir disso, então, que a pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais, que a gente relaciona fazendo a pressão pela temperatura igual a um valor constante, e que numa transformação gasosa, a pressão P1 dividido pela temperatura T1 será igual à pressão P2 dividido pela temperatura T2. Essa é a transformação isocórica, no qual o volume é constante. A próxima transformação, que é chamada de transformação isobárica, mantemos a pressão constante e analisamos como se comporta o volume em relação à temperatura. E a gente percebe que o comportamento é o mesmo da pressão com a temperatura. Elas são diretamente proporcionais, conforme vai aumentando o valor aqui do volume, vai aumentando correspondente os valores de temperatura, e a fórmula ela é parecida com a anterior. Na outra transformação, que a gente chama de transformação isotérmica, a gente mantém a temperatura constante. E nesse caso, temos que já não é mais uma relação diretamente proporcional, e sim inversamente proporcional. Se pegarmos aqui esse ponto do gráfico, que está correspondente a essa pressão e a esse volume aqui, veja que eu tenho um volume inicial e uma pressão inicial. Conforme vai vindo a transformação gasosa até esse segundo ponto,
a gente percebe que a pressão reduziu e que o volume aumentou. Então, eles têm uma correlação inversamente proporcional, fazendo com que a pressão inicial vezes o volume inicial seja igual à pressão final vezes o volume final. Comparando aqui essas três fórmulas dessas três transformações gasosas, a gente consegue chegar na lei geral dos gases. Veja, temos aqui pressão vezes volume, e ambos, tanto a pressão quanto o volume, estão divididos pelo valor da temperatura. Então a gente pode dividir ambos pela temperatura inicial, que vai ser igual a uma constante, ou a gente pode relacionar já com o estado P2 vezes V2 dividido pela temperatura T2. Essa aqui é conhecida como a lei geral dos gases e é ela que a gente vai estar aplicando nos próximos exercícios.